Incluir para transformar. Estudei desde pequeno com pessoas ouvintes e que eu não conseguia entender o que se falava, era tudo escrito. Eu cheguei na PADA em 2019, a professora Josi falou que queria me ajudar para eu começar a aprender a língua de sinais, para eu praticar a língua de sinais, e eu fui aprendendo e ela sempre me auxiliando. É importante porque todos os surdos aprendem juntos, é melhor para aprender a escrever o português. E a gente bate bastante papo, a gente se diverte bastante. Eu não conhecia a língua de sinais, não conhecia outros surdos e achei tudo muito legal. Aqui na PADA a gente recebe muitos jovens, né, já com 12, 13, 14 anos, às vezes, sem saber língua de sinais, sem língua. Isso é algo muito preocupante, porque a gente precisa de língua para organizar o nosso pensamento, para a gente aprender os conceitos, para a gente entender o mundo e a gente poder se comunicar, né? Falar aquilo que a gente pensa, falar do que a gente sente, né? Então a gente trabalha inicialmente a língua de sinais com eles. Claro que isso junto com a língua portuguesa. Aqui na PADA a gente tem um professor específico para a língua portuguesa e outro professor direcionado para a língua de sinais. Eu aqui na PADA exerço essa função de professor para auxiliar as pessoas. A gente começa ensinando a datilologia, ensinando através de imagens o significado das coisas, os sinais, estimulando esses surdos a que eles possam aprender e ter sua primeira língua, que é a língua de sinais. E as pessoas ouvintes que eu ensino, elas têm o português, mas a sua segunda língua, que seria a língua de sinais para eles. Apesar da língua de sinais, né, ser reconhecida como língua, ela não é obrigatória, né? Infelizmente, uma coisa que a gente deveria lutar para que ela se tornasse, né, uma língua de ensino obrigatório nas escolas, para que todos tivessem acesso e não acontecesse como acontece com os nossos alunos. Uma pessoa surda chega em determinados ambientes, não tem ninguém para se comunicar com ela. E ela faz um esforço para aprender a língua portuguesa, que é a segunda língua dela. Mas nós, ouvintes, não nos esforçamos, né, para aprender a segunda língua nossa, que seria a Libras. A gente precisa ter acessibilidade. A acessibilidade, ela não existe. O surdo encontra muitas barreiras. Não tem pessoas que sabem se comunicar na língua dele. Eu ensino língua de sinais nos cursos e dou essa liberdade às pessoas para que as pessoas surdas tenham conforto de ir no espaço e ter alguém que atenda ela usando língua de sinais. E assim acabar com a barreira da falta de comunicação. Isso tudo a gente faz buscando ter o apoio da família. Então, quando a gente tem aqui uma família que chega e que também está desejando aprender língua de sinais junto com seu filho, esse jovem ele vai ter um aprendizado muito mais dinâmico, né, muito mais efetivo do que aquele que os pais não estão interessados em aprender língua de sinais. Eu engravidei e tive um filho que teve problemas no nascimento e acabou ficando surdo. Logo que eu descobri, eu comecei a ensinar a língua de sinais para meu filho. Eu tinha uma certa resistência, né, com a Libras, né, porque eu achava que por ela ser implantada, ela iria ter preguiça, né, de oralizar. Até o momento que eu estive num ambiente onde só tinha pessoas com a deficiência auditiva e eu me senti totalmente deslocada, né, não estava entendendo nada do que estava se conversando e foi o momento que eu me coloquei no lugar da minha filha. É importante que o surdo em sala de aula ele tenha a referência de um professor surdo e que o ensino para ele seja bilíngue, para que ele seja claro, para que ele tenha um desenvolvimento. Já temos intérpretes, né? A maioria dos nossos alunos nas suas salas tem intérpretes, mas não é o suficiente, né? Porque o contato com a língua é muito pouco. Porque a gente sabe que para a gente aprender um idioma, a gente precisa de muito tempo. Para a gente ser fluente no idioma, são muitos anos de estudo, né? Então, a mesma coisa com o surdo. Se ele não tem contato em casa, se ele não tem contato na rua com os amigos, aonde ele vai aprender língua de sinais? Como ele vai se tornar fluente? O meu nome é Dominique Juliette. Eu sou uma mulher surda. Esse é o meu sinal na língua de sinais. E eu sou professora de matemática. Alguns professores me perguntavam como você vai ser professora para ouvintes em sala de aula, como é que vai ser isso?
Tinham 2 intérpretes na sala para fazer a voz e comecei a aula, dando o assunto e foi. E começou aquela interação. Os ouvintes vieram me perguntar, estavam gostando da aula, me deram parabéns. E eu fiquei muito feliz por isso. O IFPA já tinha um trabalho com surdos, desde 2006, 2007 a gente já tinha registro de estudantes surdos no campus. Mas na licenciatura foram os primeiros, ela e um outro aluno surdo, né, que fez o curso da geografia. Depois que eu fui aprovada, eu fiquei sem acreditar, que é muito importante. É uma instituição federal, e eu sei do grau de seriedade, de dificuldade que tem, mas eu me esforcei, me organizei e vim para a luta. E eu fui progredindo, desenvolvendo, mas o caminho não foi fácil. Quando eu recebi a foto do primeiro dia ela dando aula, eu já queria chorar, eu sou meio chorona, já queria chorar. Foi um momento muito novo. Aqui no Brasil não tem esse histórico, tem professores de Libras, professores surdos com a representatividade. Bom, mas a minha área é matemática, eu sou de exatas, como é que seria isso? Então foi um impacto. Quebrei esse paradigma. Gente, eu nunca vi isso na minha história, na minha vida. Cheguei aqui no Instituto, vi essa novidade, esse progresso de ter uma professora surda. E quando eu vi Dominique chegando aqui como minha professora de matemática, nossa, eu fiquei muito emocionada. Dominique tem me ajudado muito nessa disciplina, tem trazido para mim com muita clareza a explicação dos conteúdos e eu senti que eu melhorei muito. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eles têm total propriedade para vir falar, ficam à vontade para vir se comunicar comigo. Esse é o sinal de empatia, então os surdos falam, eu sinto na pele, igual a Dominique, eu estou orgulhoso por ela. Porque enquanto surdo, eles se identificam totalmente, então se sentem igual a ela, porque são surdos também, então eles ficam emocionadíssimos. Eu trabalho aqui no Instituto há mais ou menos 7 ou 8 anos e tenho percebido quanto a inclusão tem melhorado, em especial do Instituto Federal da Bahia. E a gente que está do lado de cá fazendo essa mediação, nessa tradução da língua de sinais para português e vice-versa, a gente também se sente muito feliz e muito honrado de estar participando desse processo incrível. Para mim é um caminho mais viável, né, para uma educação libertadora, uma educação inclusiva, uma educação potente. Ele perpassa por respeitar todas essas diferenças e diversidades. Não é para ter pena da pessoa surda. Nós somos iguais, eu sou igual a você aqui. Olha para mim, somos iguais. E aí pessoas falam mal da língua de sinais, são gestos, isso é mímica. Não, é uma língua, essa é a minha língua, que tem uma gramática própria, tem uma estrutura. Precisa enxergar que é uma condição, não é uma deficiência, não é uma falta de... Ela não consegue ouvir, ela não consegue falar, ele não consegue ver, não. A gente passa, o que é que ela faz, o que é que ela consegue? Ela chegou aqui no IFPA Campus Salvador, é professora de matemática. As pessoas às vezes pensam que o surdo é uma pessoa inferior, uma pessoa que não é capaz, que não vai conseguir nada, mas é porque essas pessoas não conhecem a vida do surdo. É preciso ter cuidado. Às vezes o próprio olhar deixa a gente mal, é muito forte isso, deixa a gente magoado. Tendo contato com o surdo, eles vão entender e vão mudar esse jeito dele de pensar e vão dizer, eu estava errado. Então, sou professora, trabalho como qualquer outro professor. Eu sou professor de língua de sinais, eu moro sozinho, eu tenho minha casa onde eu faço as coisas, eu não sou dependente de ninguém. São pessoas tão inteligentes quanto os ouvintes, desenvolvidos quanto os ouvintes, eles precisam realmente de acessibilidade. Há uma capacidade ali, a gente tem pessoas que têm condições distintas, mas não são essas especificidades que determinam o seu papel, e sim as barreiras que nós temos socialmente que podem impactar essa participação desses indivíduos, desses sujeitos. Eu quero ser inserido no mercado de trabalho. Um trabalho que possa também ter a acessibilidade, que possa ter a inclusão. Quero estudar engenharia. Tomara que eu consiga passar aí no Enem para fazer engenharia. E futuramente eu quero adquirir alguns bens, como um apartamento, um carro. Penso em visitar outro país, fazer uma viagem fora do Brasil. Também tenho vontade de trabalhar no nível superior. Eu espero, falando que ela volte para a pós-graduação, para o mestrado, para o doutorado. Eu disse a Dominique, ela está fazendo revolução aqui dentro do Campus Salvador. Eu acreditei em mim, eu sou capaz, eu lutei e vou continuar lutando. A partir do momento que teve a legislação da língua de sinais, obrigando nos espaços intérpretes de Libras, tem inclusão,
Eu senti também que a minha vida avançou por isso eu luto também. Então tem muitas informações que a sociedade ainda não sabe, precisam abrir o pensamento para ter esse conhecimento e eu vou fazer parte disso. Eu sou Manu Dourado, eu tenho 16 anos e eu sou uma estudante e uma jovem cantora que ama cantar. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, quero ser professor de letras, professor de música e ser um músico no futuro. Eu sou apaixonado mesmo, gosto, toco, me sinto muito feliz cantando, tocando, né? De certa forma, tento passar para os alunos, para que eles aprendam também a sentir esse prazer pela música, a mergulhar, né? Como diz, de cabeça na música, porque a música ajuda muito. Minha maior inspiração para ser professor de música é o meu professor daqui do Instituto dos Cegos da Bahia, Genival. Eu me sinto até emocionado quando eles começam a cantar e tal. Tento me segurar para não chorar, né? Porque eu fico imaginando ali a vontade de querer aprender. E com adultos também, que eu tenho alunos até de 80, 88 anos e ficam felizes da vida quando chega aqui e dizem: eu vou aprender, professor? Vai sim, tem condição de aprender sim. Ah, mas eu não tenho mais idade para isso. Tem. Fique tranquilo. E quando sai da primeira aula, sai feliz da vida, porque diz que é o momento que eles ficam mais felizes. Eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. O Instituto, há 91 anos, trabalha incansavelmente pela prevenção, diagnóstico precoce da cegueira e pela reabilitação e inclusão social de milhares de pessoas cegas com baixa visão. O Ronald é atendido aqui no Instituto de Cegos há 7 anos. E para mim é a extensão da nossa casa, porque o acolhimento é muito grande e ele se desenvolveu bastante aqui. Para mim era só mais um colégio de início, mas depois que eu fui entender que era um lugar em que eu ia aprender mais do que só aquela questão acadêmica que a gente aprende no colégio. Desde pequeno eu estou aprendendo a importância de ser independente. Em casa eu ajudo a minha mãe, eu tomo meu banho sozinho, eu compro o pão, para lá mais tarde no futuro eu me torne aquele cara independente. Ele antigamente ficava muito acuado e com o tempo, depois dos atendimentos, ele começou a se desenvolver, começou a ter autoestima. Foi assim, uma evolução. Essas pessoas precisam reaprender para que elas estejam seguras, autônomas e independentes fazendo suas atividades. Lá vem marinheiro só. E foi graças a isso também que eu decidi começar a cantar. Meus pais sempre me motivaram para a arte, né? Para dança, para música, para escrita, né? Para literatura. Existem muitas dificuldades, né, quando se trata de pessoa com deficiência visual. Por exemplo, a gente vai para assistir um filme acreditando que vai ter a audiodescrição. É direito nosso ter. Então, quando não tem, é muito frustrante. Ao redor de Clara, eles se encarando e ela com movimentos cada vez mais frenéticos e dando um sorrisinho. Sou David Monteiro, um homem negro de pele não retinta. Estou usando uma camisa branca, um fone de ouvido, que é o do radinho da audiodescrição, uma mochila e minha bengala verde e branca. Estou aqui agora para falar sobre o Saídas Culturais Acessíveis, que é um coletivo de pessoas com deficiência para levar as pessoas com deficiência a ter cultura com acessibilidade, né? Hoje tem Libras e tem audiodescrição nesse espetáculo aqui fantástico, um espetáculo chamado Espaço. Ao redor, circula
vem em direção a nós, a plateia, dá um sorriso. E espaço é uma performance de contato, né? De provocar o contato com uma população diversa. Se apoia, pega impulso e dá um salto. A ponta que estava no alto agora está fincada na areia. Isso é muito importante, né? Porque, de certa forma, inclui a pessoa com deficiência dentro daquele espaço. E para a gente também é extremamente importante chegar a esse público que a gente não imaginava se conectar um tempo atrás, né? Porque a gente faz uma obra teoricamente visual, mas a gente alcança outras possibilidades de leitura através das palavras desses tradutores. O sol está bem rosa, quase laranja. Precisamos de mais espaços como esses, mais espaços acessíveis, né, para que as pessoas com deficiências elas possam estar dentro da arte, da cultura, e isso é muito bom. Eu pretendo ser uma cantora de sucesso, mas nunca esquecendo da minha pauta, que são as pessoas com deficiência. Quero servir de exemplo para outras pessoas com deficiência que cantam, mostrando que a gente pode. Eu tô na brisa, nada me abalou, que delícia. E hoje eu tô de boa, eu tô na brisa. E assim eu canto. Meu nome é Débora Gil, tenho 34 anos. Cantora, atriz, modelo profissional, dançarina e breve também como maquiadora. Meu nome é Matheus Rocha, eu sou cineasta, desenvolvo um trabalho na Me Too Produções, uma produtora que eu fundei junto com o Guim Vasconcelos, e onde a gente desenvolve nossos filmes. Incluir para transformar. Mudando a forma de olhar, a gente muda a forma de viver. Dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Não é à toa, né? É o dia da primavera. E ele é simbólico desse jeito aí mesmo, porque é o dia da primavera, porque é o dia do florescimento, do amanhecer. Me descobri a minha deficiência sozinha, através do espelho da minha casa. Foi aí, nesse lugar, que eu percebi minha potencial tão grande e descobri o meu talento bem grande dentro de mim. Eu pensei que eu não conseguiria a capacidade de participar de uma peça. Agradecido, Yara. A senhora é um pitelzinho, uma pintura de quadro, com todo respeito, é claro. Eu sou linda e sou a rainha das águas. A gente não imaginava que ela iria conseguir. A gente ficou preocupado se ela ia conseguir decorar texto, né? Porque o cognitivo afetou muito. É puxado, viu? Não é fácil, não. Mas a gente consegue dar conta. E a gente é capaz, né, de estar em cima de um palco com mais de 400 pessoas ali interagindo, aplaudindo. A gente se sente com uma autoestima elevada, né? O teatro, para mim, foi um divisor de águas, porque eu não estava sendo plateia como normalmente se vê. Eu estava ali, no palco, e precisava criar, junto com o diretor, junto com os colegas, junto com o elenco. E dentro do cinema também, né, que é onde a gente pode expressar aquelas histórias que a gente quer contar, né, passar um pouco de certas ideias que a gente acha que podem melhorar o mundo. Apoie isso, prestigie de repente uma peça, dê uma oportunidade de emprego a essas pessoas, porque elas são capazes sim de conseguir atingir o objetivo que eles almejam para a vida. A gente desenvolveu até agora alguns trabalhos que foram importantes junto com outras pessoas com deficiência, né? Então a gente já desenvolveu um filme com o Afrodef, junto com o Baiana System, né? Com o Russo, sobre as pessoas com deficiência irem no carnaval. O Escadas é baseado, né, em fatos reais, porque eu também, né, tive uma situação já de procurar emprego e nem acessar a entrevista porque tinha escada no meio.
As barreiras arquitetônicas, elas tiram as oportunidades de quem precisa das acessibilidades para acessar aquele espaço. Tudo o que eu gostaria de falar sobre a minha condição é tratado ali em alguns minutos, assim, né? Então, a situação dramática do filme, ela envolve direito à cidade, envolve acessibilidade, envolve preconceito. Para nós, pessoas com deficiência, todo dia é um dia de luta. A gente sai na rua, a gente não sabe, né, exatamente o que vai encontrar. Então, são atitudes, né, que fazem a gente lutar. Lutar no sentido de educar as pessoas, de trazer informação. Para quem tem uma deficiência, é muito importante que você foi abraçada. Você não está só, sabe? O ver não se limita ao sentido sensorial da visão. O se locomover não se limita somente aos pés e às pernas. O ouvir e perceber não se limita somente ao sentido da audição. E essa é a magia mais linda do mundo. É a gente conviver com diversas formas de interagir, de estar e de interagir com o mundo. Não precisamos ser igual a ninguém. Todos somos diferentes, com ou sem deficiência. E o papel do audiovisual é justamente tornar essa convivência mais próxima da gente. Porque quando a gente se vê na tela, a gente se identifica. E que as pessoas sem deficiência também possam se identificar com aquelas pessoas. Então a gente meio que humaniza essas pessoas, né? A gente traz para elas aquele sentido de humanidade mesmo, que elas são pessoas iguais às outras, né? Meu sonho, tá para ser apresentadora? É só fazer uma reunião geral lá no teu SPT, né? Me chama para trabalhar lá, né? É tipo assim, ser conhecida, ser querida, ser famosa. Tem que respeitar, amar, acolher e ensinar a pessoa com deficiência. Inclusão para tudo, inclusão é para a vida. Incluir para transformar. Mudando a forma de olhar, a gente muda a forma de viver.